Boa noite, pessoal. Então, depois de uma conversa breve aí, a gente pode retomar também em outro momento. Nós estamos chegando na sétima aula do curso baseado na obra O Par, do Leonard Peikoff. E essa é a segunda aula de três aulas ao vivo que nós vamos ter, né? A ideia era fazer a última aula sobre definições e deixar gravada para vocês, entregando no domingo. Mas devido à riqueza do tema e à importância do tema, sendo a base praticamente de toda a capacidade de conceitualizar, que é fundamental para o ser humano, eu decidi que hoje nós vamos fazer a segunda parte e depois, ao vivo, a terceira parte na quinta-feira que vem. Então, para isso ficar bem firme, depois no capítulo 4 objetividade, ele é um pouco mais flexível, então a gente não, ele não é tão basilar assim. Importante, claro, como qualquer outro capítulo, mas não tão basilar quanto esse. Então, hoje nós começamos essa aula com o conceito de medição, né? E primeira vez, pelo menos, que eu ouvi falar de medição e ao longo da minha vida, eu sempre fiz relação com a questão de uma operação matemática, ou alguma coisa a ver com medidas técnicas, né, de uma obra, da quantidade de alguma coisa específica, né, coisa que eu ia comprar, quilos, esse tipo de coisa. E nunca ninguém me falou, antes de aprender o objetivismo, que qual que era a importância cognitiva dessa capacidade de medir. A gente vai entender depois o que isso significa no objetivismo. Mas nesse momento, a partir dessa do meu contato com essa filosofia, eu consegui entender que esse papel cognitivo de medir tornava possível que a gente passar daquele nível perceptual, que a gente já falou bastante, para o nível de conceito. E isso, quando a primeira vez que eu ouvi falar, me gerou muita estranheza. Então vamos começar, para que fique claro para vocês também. O que é medição para Rand? É a identificação de o quê? De uma relação quantitativa estabelecida por meio de um padrão que serve como unidade. Aí vocês vão dizer, mas isso é muito parecido com uma definição da matemática mesmo, né, para medição. E a gente vai ver essa relação logo, logo. E nesse processo da epistemologia, o que envolve? Existem três elementos inseparáveis nisso, né? O atributo observado, e aqui eu vou trazer alguns exemplos. A intensidade do brilho de uma luz, a velocidade de um objeto, a temperatura de um corpo, esses dados de medição que a gente tem em contato. Por exemplo, quando a gente está com febre acima de 37,5. Intensidade da luz, uma luz mais forte, uma luz mais fraca. A, o som, né? Tá muito alto, tá muito baixo. Todos esses atributos estão dentro desse primeiro item, né? Então, esse atributo que nós observamos, nós vemos, ou nós ouvimos, ou nós sentimos o cheiro, também não deixa de ser um atributo. A humanidade de referência, porque a Rand fala que existe uma relação quantitativa estabelecida por meio de um padrão que serve como unidade. Então, se você fala de intensidade de luz, você fala de lumen, né? Se você fala de velocidade, você fala de quilômetros por hora, ou milhas por hora. No caso do Brasil, quilômetros por hora. E se você fala de temperatura de um corpo, no Brasil é Celsius e nos Estados Unidos é Fahrenheit. Então você tem uma unidade de referência, um atributo observado, por exemplo, a minha temperatura quando eu estou com febre. E o terceiro aspecto, né, é a relação entre ambos. Então, quando que eu digo que a sala, que é aqui o meu quarto, ele, ele está a 25 graus Celsius, o que eu estou querendo dizer? Que a temperatura equivale a 25 vezes a unidade graus Celsius. Até aqui você está tranquilo? É basicamente o que a gente vê na matemática convencional, com mais ou menos os três elementos, né? Relaxa, né? Eu era de exatas, é. Não é exatamente esse o foco, mas isso, unidades de medidas normal. Então, o que isso permite para nós, né? Qual que é o propósito epistemológico da medição?
é ampliar o alcance da mente humana sem romper com a percepção sensorial. Então, o que a gente tinha visto na aula 6, na aula passada? Que o homem chega à noção de unidade, que é o quê? É perceber algo, então, um entre vários. Isso significa percepção de unidade. A medição, então, ela é o quê? Ela é o passo seguinte àquela perspectiva de unidades que a gente viu. Depois a gente vai revisar, mas está no material que eu passei para vocês na segunda-feira. Então, a medição, o que ela faz? Ela mostra como transformar essas unidades em algo objetivo e comparável, expandindo nossa consciência para além do imediato. Então, a partir do momento que eu vejo que uma coisa é uma unidade, e a gente viu aquele processo para não ter que começar sempre de novo, eu faço esse salto que ele vem com a medição, né? Vocês lembram, o animal ele percebe apenas diferenças vagas, mais claro, mais escuro, mais rápido, mais devagar. O homem, quando ele mede, ele consegue transformar essas percepções difusas em conhecimento objetivo. E aí ele consegue fazer o quê? Comunicar e aplicar isso a contextos mais amplos. Exatamente o que o Felipe falou que a gente vai reforçar. Tu consegue comparar o novo com aquilo que você já sabe, né? Você relaciona e consegue ter um link. Por exemplo, quando se fala de distância da Terra para a Lua, nós falamos de tantos mil quilômetros. Quando nós pensamos assim, eu só consigo ter uma ideia vaga da distância para a Lua porque eu coloco numa unidade que eu consigo perceber, que na minha realidade, no meu contexto, eu consigo perceber. Da mesma forma que se eu fizesse o aço, ele se funde a 1000 graus Celsius. Eu vou dizer, nossa, 37 tantas vezes a temperatura do meu corpo. Ou é tantas vezes a, a temperatura de evaporação da água. Então eu consigo fazer essa relação, mesmo que eu saiba que vou dizer que eu sei que é muito longe, mas eu só consigo chegar ao muito longe porque eu vejo o mundo dentro de unidades que eu consigo comparar, com as quais eu consigo me relacionar. Então, esse processo de medição é um modelo de todo o processo conceitual, né? Então, o que a gente faz no processo? A gente retém a característica, como a gente estava falando lá na aula passada. Então, quando eu vou formar o conceito, eu retenho a característica, por exemplo, velocidade, luminosidade e temperatura, eu retenho isso. Eu omito as medidas específicas, isso quando eu vou formar o conceito. Então, eu esqueço se é 10 quilômetros, 100 quilômetros, 300 lumens, 1000 lumens, 200 graus. E eu mantenho o conceito aberto para incluir o quê? Qualquer quantidade ou caso futuro, que é o que o Felipe falou. Então, quando eu chego ao conceito quilômetro, não importa quantos quilômetros de distância, ou qual é o tamanho da estrada, ou qual é a distância para a Lua, eu consigo, através do conceito de quilômetros, manter essa minha relação com o mundo. Né? Manter uma relação que eu consigo perceber. Por mais que eu veja que a Lua está muito longe, eu consigo olhar. Eu não vou chegar nunca na Lua, provavelmente. Mas eu consigo perceber, está dentro da minha capacidade cognitiva, uma capacidade mental, entender essa distância. Tá? Então, para isso que serve esse processo de medição. Então, a mesma coisa que você faz, essas relações que você faz na matemática, que é aquelas que vocês viram, os 3 itens iniciais, você faz a mesma coisa no processo de formação de conceitos, no conceito de quilômetro. Então vocês percebem que existe um paralelo, né, entre a matemática e o processo de formação de conceitos. E a Rand fala que o processo de formação de conceitos é um processo matemático, psicomatemático, né? Então o Felipe traz ali, né? Se eu sei que 0 graus é o ponto de congelamento da água, 25 graus é uma temperatura agradável. 12, você sabe que é um pouco, que é mais ou menos frio.
No caso, para o Eric é muito frio no Rio de Janeiro. Para o pessoal que vive aqui no Rio Grande do Sul, é um pouquinho, só um pouquinho frio. É, ou 25 no caso da Eric, que está exagerando ali, não é verdade. Mas quando chega a 16 no Rio de Janeiro já é congelante, né? O pessoal começa a sair com abrigo e tudo mais, então tem que se cuidar. É. Então, por isso que a Rand afirma que a medição é a base objetiva da abstração. É o primeiro passo para a gente chegar finalmente ao conceito. Então, ela impede, o que que ela impede? Que os nossos conceitos sejam subjetivos ou arbitrários, né? Ou seja, eles estão sempre enraizados em quê? Em características reais, perceptíveis e mensuráveis da realidade. Outro exemplo, anos-luz. Essa humanidade que nos permite estar mais perto das galáxias distantes, por mais que a gente nunca vá visitar. Nos permite estar mais perto do céu, das estrelas que a gente olha de noite. Então realmente chega a ser bonito perceber essas relações, né? A gente pensa que é só uma formulação de um conceito, mas na verdade isso que nos traz é muito mais do que isso, né? Não é só não é só epistemologia como um estudo filosófico, mas sim nós nos aproximamos mais do que significa ser humano e na forma como nós formamos conceitos, entendemos o mundo. Por isso que é bom ter uma epistemologia boa, né? Que a gente também, a partir disso, consegue entender mais e aproveitar mais a nossa vida, né? Acho que esse é um aspecto que muitas vezes é renegado e deixado mais para a parte da ética, mas a epistemologia nos permite, né? Nos dá ferramentas também para a gente conseguir viver muito melhor do que sem ela, né? Então, exemplos, só para a gente focar bem antes de seguir. O velocímetro do carro, do painel do carro, ele transforma uma percepção vaga de rápido ou devagar em valores objetivos, como a gente vê, né? 40, 80, 120 km por hora. O termômetro da cozinha mostra que a água começa a ferver em 100 graus Celsius, né? Ou seja, isso nos permite o quê? Prever e repetir o fenômeno sempre que a mesma medida é alcançada para fazer aquele cafezinho bom, né? Um aplicativo de monitoramento cardíaco, aquele reloginho, mostra que o coração tem batimentos por minuto. E se ficar muito baixo ou muito elevado, a gente pode chegar a uma informação valiosa para o nosso médico poder trazer um tratamento para nós ou indicar que alguma coisa está errada com o nosso coração. Um medidor de qualidade do ar registra o que? As partículas em microgramas por metro cúbico. Algo que eu não consigo ver, eu não vejo essas partículas, mas essa medição ela torna comparável e inteligível. Ou seja, eu consigo saber se eu vou precisar, por exemplo, algumas cidades, ou São Paulo mesmo, algumas cidades da China, se eu tenho que sair de máscara ou não, né? Porque se eu não sair de máscara, eu corro o risco de prejudicar a minha capacidade de minha capacidade pulmonar, né? E pode ter impactos de longo prazo também. Então, vocês percebem que a medição não é brincadeira. Depois nós vamos chegar nessa parte que o Felipe tá falando, né, da formação dos conceitos. Mas vocês já conseguem ver que isso é fundamental para nós, né? Na aula 6 da aula passada, então a gente viu que os sentidos eles só dão aquele acesso imediato, ok? Imediato. Cores, sons, formas, né? Tudo presente aqui e agora. E aí o animal ele está limitado a esse nível, né? Ele não consegue ultrapassar o instante presente ou integrar além do que os sentidos dão para ele, né? Não consegue fazer mais do que isso. Eles não formam conceitos, né? Já o homem, o que que ele consegue ao usar os conceitos? Expandir a sua consciência, né? Por quê? Como ele faz isso? Medindo. Ele traduz atributos sensoriais em padrões constantes, como a gente viu até agora. Ou seja, ele vai além da informação dos sentidos, né? Então, sem a medição, sem essa capacidade, a gente viveria no quê? No caos, né? Num caos inabordável. A gente só ia perceber fragmentos desconexos,
A gente não ia conseguir relacionar o microscópio ao macroscópico, um instante e a noção de século, por exemplo. A gente nunca chegaria ali, né? Então, o que que a medição faz? Ele cria pontes cognitivas entre o que é perceptível e o que é imperceptível, como a gente viu das partículas do ar, o que que é próximo e é distante, como a Lua, e o que é imediato, que é a nossa aula aqui, e do que é duradouro, que é a gravação que vai ficar disponível no YouTube por muito tempo para vocês e para quem não está assistindo a aula agora, né? Então, nós temos expansão da escala da consciência. Então, eu consigo, através disso, lidar com o que é infinitamente pequeno, como átomos e vírus, quanto com o que é imensamente grande, com as galáxias, buracos negros. Tudo isso é possível devido à medição. Nós já falamos da integração do não perceptível ao perceptível, né? Então, fenômenos invisíveis ou intangíveis se tornam compreensíveis por meio desses padrões. Então, segundos, volts, graus, hertz, e tudo isso nos permite, dado a capacidade de planejamento, agir racionalmente, agir com visão de longo prazo, né? Então, fortalecendo esses exemplos, né? O microscópio eletrônico, o que ele faz? Ele permite medir bactérias e vírus em nanômetros, revelando o mundo invisível aos nossos sentidos. Isso, por exemplo, com o estudo de novos vírus, nos permite saber se ele vê o comportamento dele, se ele é transmitido pelo ar ou não. Então, todas essas medições ajudam também nesse sentido. O relógio atômico mede o tempo em bilionésimos de segundo. E o que que ele possibilita? O funcionamento do GPS com precisão global, aquele GPS que a gente usa no carro. O acelerador de partículas mede o quê? Colisões subatômicas. Então, através dele, nós conseguimos conhecer diversas partículas do átomo que a gente não conhecia de outra forma. E os sensores climáticos, depois eles medem o dióxido de carbono e tudo mais para saber se o ar está poluído ou não para nós humanos. Então, tudo isso é devido à nossa capacidade de medição e formação de conceitos, né? Então, a gente sai daquele aspecto de confusão, né, de caos, para alguma coisa organizada, né? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta, que eu sei que é um tema que parece simples, mas normalmente surgem algumas questões. Então, se alguém tiver uma pergunta, podemos fazer uma mini parada ali nos 20 minutos iniciais. Felipe comenta ali a questão da resolução do problema dos universais, e isso está no material que eu disponibilizei na segunda-feira. Então, dei uma revisada importante. O que que eu estou tentando fazer nessa aula é justamente trazer elementos da aula anterior, sempre presente nas respostas e nos temas. Então, quando nós formos para a aula da semana que vem, vai ter conteúdo de revisão da aula 6, da aula 7 e o conteúdo novo da aula 8, porque querendo ou não, tudo faz parte do mesmo capítulo e todo esse processo ele é integrado, né? Nós só estudamos para meios didáticos e por limitações de tempo de forma separada, mas é tudo um processo só, né? O Eric comenta, né? Ainda que revele o mundo subatômico, a causalidade permanece intacta, diferente do alegado pelo Heisenberg e abordado na aula 1. Exatamente. Exatamente. Isso também está no nosso primeiro resumo. Se alguém ficar com dúvida, eu estou traduzindo um livro muito legal de um físico objetivista que ele explora essas questões de Heisenberg em detalhe. Se alguém tiver curiosidade também, pode me pedir no privado. Com certeza, pode deixar. Então surge a pergunta, eu já dei um toquezinho ali no início da aula, né? Qual que é a conexão entre formação de conceitos e o processo de medição matemática, né? Que nós vimos ali, né? Então, na aula 6, na aula passada, a gente viu que todo conceito surge de um processo de duas frentes, né? Diferenciação e integração. Separar algo do resto e depois reuni-lo sob um denominador comum. A gente vai ver o que isso significa. O que que a aula 7 acrescenta, né?
ela explica, essa aula de hoje explica como funciona essa operação. Então, a formação de conceitos, ela é uma forma de medição implícita, que é o que o Felipe comentou em alguns exemplos ali no chat também, né? Na medição matemática explícita, o que que a gente faz na medição matemática? Nós relacionamos um atributo à humanidade e fixamos um valor. Por exemplo, uma barra mede 50 centímetros, porque equivale a 50 vezes a unidade de centímetro. Não é isso que a gente faz? Por exemplo, eu vou comprar um pedaço de tecido, eu vou comprar uma trena. Então, tudo isso nós estamos usando como uma. A gente mede através de um padrão que nos é dado, né? Que nos foi feito antes. Fala, Felipe. Na formação de conceito, você não começa pela identificação primeiro das características que separam aquilo do resto e agrupa com os iguais. Você não está preocupado com medição ainda. Você só está falando assim, olha, isso aqui vamos dizer assim, uma mesa. A mesa é tudo aquilo que eu uso para apoiar coisa em cima e tá na, no me- na nível do meu corpo. Vamos dizer assim, eu não É, tenho ma- exatamente a definição da mesa, mas mas a gente você vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. você pega todas as características, aí depois você fala o formato e não sei o quê, e aí você mede as Isso. características Isso. essenciais. A base desse processo que o Felipe comentou, a gente já viu na primeira aula da semana passada. Hoje nós vamos ampliar um pouco esse conceito, né? Mas a gente já vai chegar lá, por isso que eu comecei pela medição. Então, na medição matemática explícita, relacionamos o atributo à humanidade e fixamos um valor, que foi aquela questão da medição de uma barra, de uma régua, de um pedaço de cano que eu vou comprar. Na formação de conceitos, a gente faz algo análogo, mas sem fixar os números, né? Por exemplo, quando a gente forma o conceito velocidade, né? Nós, dentro desse conceito, a gente vai estar falando do ciclista que está andando a 15 quilômetros por hora até um avião que está andando a 900 quilômetros por hora. Ou seja, o atributo movimento por tempo é retido, né, que é a velocidade, mas os valores específicos são omitidos, que é o que o Felipe comentou no exemplo da mesa. Então, quando a Rand fala, o que a Rand fala? Que a conceituação é um processo matemático implícito, né? Ou seja, a gente trabalha sempre com atributos que podem variar em uma mesma dimensão de medida, como por exemplo, a velocidade. Quando a gente conceitua, a gente trata esses atributos como variáveis abertas, ou seja, eles podem existir em qualquer grau. Então, temperatura, tamanho, cor, brilho, todos esses atributos são variáveis abertas. Quando, por exemplo, nós vamos ver o exemplo do conceito de luz, né? Então, essa operação ela é matemática por natureza, mas ela ocorre de forma implícita, sem necessidade de cálculos. Então, quando eu estou formando o conceito velocidade, eu não estou pensando em 15 quilômetros por hora, não estou pensando na velocidade do ciclista. Estou pensando em todas as relações nas quais eu percebo velocidade. Porque quando eu vejo, por exemplo, um carro passando rápido por mim, eu não sei que velocidade exata ele está passando por mim. Eu sei que ele está passando muito rápido ou muito devagar. Então, esse é um processo matemático implícito. Não é explícito porque eu não estou medindo com radar. Então, nós, seres humanos, nós podemos medir com radar. Mas, no nosso processo de conceituação, nesse primeiro momento da formação do conceito, a gente não tem acesso a um medidor, né? Então, por isso que é um processo que a Rand comenta que é implícito, né? E muitas vezes até quase a gente percebe ele como quase automático, né? Quando a gente vê, nossa, que rápido. A gente nem ficou para pensar assim, nossa, o conceito de velocidade. Depois a gente vai formar. Então, outros exemplos também, além do Felipe.
Elasticidade de materiais, né? O conceito de elasticidade. Então, uma mola, um elástico, uma barra de aço difere em valores no módulo de Young, que é a unidade medida, mas todos compartilham o atributo de resistência à deformação, né? Então, essas três coisas diferentes, elas têm elasticidades diferentes, cada qual medida posteriormente. A gente pode medir com equipamentos, né? Ou com, se for velocidade, a gente pode medir com radar. Mas na nossa formação de conceitos, a gente só sabe que elas compartilham um atributo de resistência à deformação. Então, para a formação de conceitos, isso é suficiente. O brilho das estrelas. Então, assim, uma estrela anã e uma supergigante, o que elas fazem? Elas diferem em luminosidade absoluta, mas ambas estão dentro do conceito estrela. Por quê? Porque elas compartilham o quê? Um atributo, corpo celeste que gera luz por fusão nuclear. Então você percebe que a gente está sempre fazendo o mesmo. A gente integra, a gente forma esse conceito estrela e essas coisas estão dentro, né, do conceito brilho de estrela porque elas geram luz por fusão nuclear. Esse é o conceito central. Essa é a característica central que une elas, né? Então a taxa metabólica, né? Então um passarinho e um elefante variam em consumo de energia por massa, né? Por quilograma que eles têm. Mas ambos estão sob o conceito animal. Então, nessa comparação específica, eles têm qual que é o atributo comum? O metabolismo de um ser vivo, né? O metabolismo biológico. Então você percebe que, e a gente vai entender isso depois, que a formação do conceito ela sempre contextual. A definição que nós vamos ver na aula que vem também é da mesma forma. Então, mas vocês conseguirem entender a relação matemática nesse momento, a gente vai chegar no momento do Felipe para expandir a questão da formação de conceitos one-on-one, né? Um a um. Mas eu estou trazendo essa parte da medição primeiro para vocês já irem se familiarizando com o conceito matemático, que é o que a gente está mais acostumado, e pouco a pouco a gente vai entrar no processo, a gente está entrando devagar no processo de formação epistemológica, né? De formação de conceitos do ponto de vista epistemológico. Porque na realidade a gente não começa a formar conceitos dessa primeiro contato que a gente tem específico, né? Pelo menos eu com medição tive contato na escola com matemática, né? Então, essa ideia de medição para mim apareceu assim. E depois agora, especialmente que eu estou aprendendo melhor também, junto com vocês, esse processo de formação ah, epistemológica, vamos dizer assim, do conceito. A forma humana de formar conceitos. Fala, Daniel. É, pelo que eu estou entendendo, então, inicialmente, a formação de conceitos, não há questão matemática identificada de imediato, mas necessariamente, por trás de todo o conceito, existe também essa questão matemática, seria isso? Exatamente. Ok. Justamente o Peikoff, ele começa essa parte com essas reflexões matemáticas justamente para aproximar o aluno, né, quem está lendo o par dessa relação, para mostrar que ele começa mostrando um paralelo e depois ele faz a afirmação. Realmente a formação de conceitos para objetivismo é um processo matemático. É como é na matemática. Só que se tu disser assim, não, formar conceito é como somar. Imagina se ele falasse isso. É como fazer uma multiplicação, é a mesma coisa. Não. Ele vai trazendo a forma como nós vemos o mundo, como o cidadão comum vê o mundo, e aí ele vai entrando no processo implícito, né, de formação de conceitos, como o ser humano como um todo forma conceitos, né, como adulto forma conceitos, né. Mas a gente também vai ver como a criança percebe isso, né. Então é nesse sentido. Então,
A formação de conceitos é um tipo de quê? De medição implícita. Nós não saímos por aí medindo coisas com a régua, tá? Para saber conceito maçã, conceito fruta, conceito distância da Lua. A gente não sai medindo. Tem 700 mil quilômetros, deixa eu medir aqui ver se é. Não é isso, é um processo implícito, de medição implícita. O que que a gente faz? Da mesma forma com qualquer outro conceito, nós retemos a característica comum, omitimos os valores específicos, por exemplo, a distância da Lua, ou a distância até ali na cozinha da minha casa, e integramos todos os casos possíveis numa unidade mental. Tá? Então, por isso, é assim que a nossa mente ela reduz a multiplicidade infinita da realidade a símbolos manejáveis, sem perder a objetividade. Para eu não ter que gravar todas as distâncias possíveis do mundo, por exemplo, a distância até a cozinha, a distância até o banheiro, a distância até a esquina, a distância até o centro, a distância até a Lua, a distância entre a casa do Eric, lá aí no Rio de Janeiro, para não ter que gravar tudo isso, né? Eu torno manejável através do processo de medição, do processo de formação de conceitos. Então, isso serve na prática, na matemática, quando eu vou fazer o exercício na escola, como também na hora que eu vou compreender a distância para a Lua. Então, tem um uso, vamos dizer, entre aspas, prático, né? Eu digo, como eu aprendi na escola, meu primeiro contato com a medição, mas o processo de formação de todos os conceitos, eles também trabalham com tipo de medição, só que daí é implícito. Eu não saio com a régua por aí medindo tudo, né? Então, isso ah, permite o quê? Que eu retenha a característica e omita as medidas na formação de um conceito. E a formação do conceito, no final das contas, para que que ela serve? Para que nós, como seres humanos, a gente consiga reter as coisas. Que não fique tudo solto, né? Tudo por aí, desordenado, caos. Então, é para isso que serve a medição de conceitos, né? Então, ela tá, como o Daniel fala, ela está sempre presente, ainda que implicitamente, exatamente. Então, quando a Rand fala de reter a característica e omitir as medidas, do que ela tá falando, né? Desse princípio de abstração conceitual que a gente vai ver logo, logo. Então, na aula 6, na aula passada, a gente viu que formar conceitos exige diferenciar e integrar, que é aquilo que o Felipe comentou antes. Agora, nessa aula, a gente vai ver como. Porque eu já tinha dado uma introdução para você sobre o que era diferenciar e integrar, lá na perspectiva de unidade, que a gente viu. Mas não tinha dito muito como. Eu tinha dito que era desse jeito. Aí vocês tinham dito, sim, Matheus, está certo, é isso aí. Agora vamos ter que saber como é que é mesmo esse processo, né? Então, o que que a mente faz? Ela retém a característica essencial comum entre várias unidades que a gente viu lá na aula passada e omite os valores específicos em que essa característica aparece. Então, vamos lá. Reter a característica comum que é? Por exemplo, todos os corpos têm massa, né? Todos os animais têm massa. Todos os corpos, eu digo aqui no geral, mas se você for só falar de animais, todos os animais têm massa. Todos os sons têm intensidade. Todos os seres humanos possuem racionalidade, concordam? É verdade, todo mundo tem, né? Essa característica comum. O que que eu faço? O segundo passo é omitir as medidas particulares. Então eu posso ter 1 quilo, 70 quilos, ou agora eu estou um pouquinho acima do peso, estou com 90 e alguma coisa. Né? Ou pode ter 100 toneladas, que nem um caminhão, né? Eu não cheguei ali, gente, fiquem tranquilos. Um som pode ter 20 ou 120 decibéis. Né? Eu, quando era criança, 20 decibéis eu gostava. 120 no show de Ano Novo e os foguetes eu não gostava. Me incomodava, fechava o ouvido assim. A racionalidade ela pode se expressar também em níveis mais ou menos desenvolvidos. Hoje existem, ainda se usa, por exemplo, QI e outras medições de inteligência. Então também isso é medições, não é necessariamente, eu não gosto de que é medição de inteligência, mas são testes que você faz para indicar um número que denotaria uma capacidade intelectual superior ou não. Aí eu não vou discutir o mérito ou a veracidade disso, né? Mas são coisas que existem.
E aí, o que que o último passo é abrir o conceito? O que que é dizer que o conceito é aberto, né? Que ele permanece válido para qualquer valor que o atributo possa assumir, que esse atributo que a gente selecionou pode assumir, inclusive casos ainda não observados. Ou seja, quando eu vou falar de distância, pode ser que tenha uma distância de anos-luz que é muito mais distante do que o planeta que o telescópio Hubble detectou até hoje. Mas tudo bem, pode ser o triplo, pode ser 10 vezes mais. Eu vou conseguir continuar retendo a distância. Vou continuar. O conceito de quilômetros ele não vai mudar. Ele permite abarcar essa nova descoberta. O som também é a mesma forma, o peso é a mesma forma. Quando na escola, por exemplo, eu me lembro que um dos livros de geografia, se não me engano, tinha a comparação do peso de um humano e de um peso de um tiranossauro Rex. Aí aparecia na figura o tiranossauro e dentro do tiranossauro tinha vários desenhos de humanos. E ele dizia: ah, não, é o peso do tiranossauro é como se fosse 800 humanos. Eu não me lembro exatamente. Mas tinha aquela medida. Então eu consegui entender, nossa, que loucura, 800 seres humanos deve ser muito pesado, meu Deus. Então, tudo isso me permitia, claro que na época eu não sabia de epistemologia e nem formação de conceito, mas ficava próximo de mim. Eu conseguia imaginar, nossa, 800 pessoas, o dinossauro alto, a altura dele. Nossa, era como um prédio de não sei quantos andares. Eu nunca vi um dinossauro. Mas se eu fosse na rua, no centro da cidade, eu ia ver um prédio de 20 andares. Aí eu ia dizer, nossa, nem me lembro se era exatamente 20 andares, mas é só um exemplo. Aí eu consigo olhar para o prédio e dizer assim, nossa, o dinossauro era desse tamanho. Olha que coisa legal que a medição permite, né? Que a formação de conceitos permite. É justamente isso. E eu estou usando os exemplos mais específicos de medidas mais comuns para isso ficar mais claro. Depois a gente vai entrar em conceitos um pouco mais complexos. O Eric colocou o amigo mais gordinho do colégio. É, esse ficava um pouco menos de 800 seres humanos, mas não é. Não. Aqui a gente não permite bullying nessa sala de aula. Então, vou apagar depois da gravação. Ah, então, o que que isso significa? Tudo isso transforma o que? O conceito em alguma coisa objetiva e universal. Então, não é só eu aqui dentro da sala que eu consegui fazer essa relação. O cara lá na China também consegue fazer. Nos Estados Unidos, mesmo que eu troque a unidade de medida, ele também consegue fazer em Fahrenheit ou em outra, ou em polegadas ou em outra medida que ele, ou milhas em vez de quilômetros. Então isso é um caráter universalidade. Esse processo ele ocorre para todos os seres humanos na formação de conceito, não só para os brasileiros, né? Não é a teoria epistemológica brasileira, né? Não é isso, né? Não é só para o brasileiro, mas é universal. Então ele não fica limitado a instâncias já vistas. Então eu não preciso ter visto um dinossauro ou conhecer ou ir para Camboriú, onde o Daniel mora, por exemplo, para ver que o prédio novo Sena Tower vai ser gigantesco e o Daniel vai ter um apartamento lá. Não precisa ir lá, mas ele vai me dizer é tantos quilômetros de altura. Nem vai ser nem metros, vai ser quilômetro. Então eu vou poder ter essa perspectiva. Ó, expus o Daniel publicamente. Mas ninguém sabe, porque não aparece a imagem. É, E aí, outra coisa, outro resultado disso, né? Ele impede o platonismo, então a gente esquece aquela ideia de formas fixas e perfeitas, quanto o nominalismo, que diria que são rótulos arbitrários, os conceitos são rótulos arbitrários, é uma coisa que eu acho que é, daí eu combino contigo e tu também concorda comigo, e assim por diante, né? Então não tá, ele permite a gente fugir dessas armadilhas. Fala, Eric. Se me permite, Matheus, tem um. No próprio filme do Oppenheimer, quando eles estão fazendo os primeiros passos da bomba, ele diz que eles terão 1.000 quilos, se eu não me engano, de TNT, e aí eles criam a unidade de medida de quilotons. E aí, mais um pouquinho para frente, tem o desafeto dele, acho que é o Teller, se eu não me engano. Ele diz que não, a gente pode fazer com hidrogênio. E aí, ao invés de ter quilotons, nós teremos megatons. Tipo, é uma curiosidade de que eles vão criando as unidades de medida
à medida que eles vão descobrindo exatamente essa questão do. Eles vão criando novos conceitos, né? Com Exato. as unidades de medida. Pra, assim, se alguém achar mais prático dessa forma, entender também, aí já fica a ajuda aí. Não, perfeito. Muito bom exemplo. Muito bom exemplo mesmo. Outros exemplos ali para pegar a esteira do Eric, né? Quando a gente fala conceito de massa, que nós já falamos, né? Um cubo de açúcar de 5 gramas e um caminhão de 5 toneladas são objetos com massa, variando apenas na quantidade, né? O som, então, eu aqui falando na sala tem tantos decibéis e um show de rock tem muito mais. Então, intensidade sonora é um atributo que nós compartilhamos, né? Então, os decibéis aqui, né? A intensidade sonora que eu tenho aqui e a intensidade sonora do show de rock. Temperatura, então um copo de água gelada a 5 graus Celsius e um forno a 250 são igualmente casos do atributo calor, né? Do atributo temperatura. Por exemplo, em seres humanos, né? Para a gente falar de conceitos que a gente vai ver depois. Um filósofo refletindo sobre lógica e uma criança aprendendo a contar diferem apenas em quê? Em graus de complexidade, né? Mas ambos compartilham a característica essencial de consciência racional. Tu vê, o Daniel não concorda que ele está com o braço cruzado ali, mas é isso aí, Daniel. Tem que. É isso aí mesmo. Não. Tô Então, escutando. Tô escutando. não, mas vamos lá. Conexão com a teoria, então. Na aula 6 a gente viu que o animal percebe só casos isolados, enquanto o homem reconhece unidades que podem ser tratadas como um entre vários. Então vamos reforçar isso. A fórmula dela, da Rand, mostra como essa transição é possível. Quando eu retenho a característica e omito as medidas, a mente cria categorias abertas que nenhum animal conseguiria conceber. Categorias, conceitos, né? Aqui entendo. Essa operação é que dá ao conceito sua força cognitiva. Então, integra uma multiplicidade infinita de casos, torna possível que prever e aplicar o conceito a novos contextos. E ancora toda a ciência e a linguagem na realidade objetiva. Então, não se torna um caos, a gente sai daquele caos, né? Por isso que a gente consegue ter conceitos como homem, árvore ou som como conceitos abertos, que eu posso abarcar muitas coisas novas que eu ainda com as quais eu não tive contato no momento. Samuel tá quieto, não abriu a câmera. Depois se tiver uma dúvida, pode perguntar também. Tá ali, tá no escuro. É, Agora nós vamos voltar. Olha só, eu não passei o material para o Felipe, mas ele trouxe o negócio da mesa. Agora nós vamos ter que trabalhar o negócio da mesa. Não vai ficar incompleto. Então, vamos ver o conceito de mesa, então. Foi de interesse do Felipe ali, para a gente entender como funciona também. Então, esse é um exemplo clássico, né? O exemplo da mesa, ele está no livro do Opar, ele está no ITOE, no livro da Rand, é um exemplo muito popular. Então, assim que nós vamos ver como funciona o princípio de reter a característica e omitir as medidas. Eu fui bem fundo nesse detalhe das mesas. Vocês vão conhecer vários tipos de mesa, mas tudo mesmo, tá? Então, na aula 6 a gente viu que a criança aprende a chamar diferentes objetos de mesa. A criança já. Ela não sabe, ela não tem o conceito mesa, a palavra mesa. Mesmo quando varia em forma, cor ou tamanho. Então, a mesa de casa onde eu janto é uma, a mesinha onde tinha a máquina de costura da minha avó era outra mesa, a mesa de granito para fazer o churrasco, para salgar a carne é outra mesa, é uma outra feita de um outro tipo de. A mesinha da Barbie é outra também. Então nós temos todas essas mesas que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? E isso só é possível, né? Só é possível existir esse conceito de mesa porque a mente reconhece a característica essencial comum e ignora os detalhes específicos que eu comentei. Então, será mesa de pedra, de madeira, enfim. Então, quando a gente olha para mesas diferentes, o que a gente percebe? Que umas são altas, as outras são baixas. Por exemplo, a mesa aqui do meu computador é um pouco alta demais e começa a me dar um pouco de tendinite, mas esse é outro problema. Podem ser quadradas, redondas ou ovais, né? Podem ser de madeira, vidro
que mais chance de quebrar, especialmente com criança. Metal ou plástico, pode ser também. Mesinha de plástico de boteco, tomar uma cerveja. Podem ter uma perna central, 4 pernas ou até mecanismo de suspensão. Pode ser também, né? Como ela fica de pé. Isso, vamos patrocinar objetivismo para que eu possa trocar de mesa, ou simplesmente levar ela para cortar um pedacinho, para ela ficar mais na altura certa, aqui, para não me dar problema de postura. Ah, então, se a gente fosse considerar cada detalhe como essencial, a gente nunca teria um conceito geral, porque cada mesa ia ser só um objeto isolado, não ia ter uma categoria de mesa, mesa. Então eu ia dizer assim, quando eu pensasse em mesa, eu ia dizer assim, ai, para colocar coisa em cima. É só a mesa do churrasco. O carne. Tem que colocar em cima. Eu tenho que pensar na mesa de churrasco. Ah, eu tenho que jantar. Só mesa de jantar. Não posso comer em nenhum outro lugar. Né? Não ia entender isso de uma forma tão clara. Não ia ter como generalizar. Então, novamente, como é que a gente faz? Como é que a mente faz? Ela retém a estrutura essencial, uma superfície plana e elevada, às vezes muito elevada, como a minha mesa, às vezes muito baixinha, como a mesa da Barbie, sustentada de algum modo, né, destinada a apoiar objetos ou atividades. Então, e omitir as medidas particulares. Então, a altura, a largura, o material, o peso, a cor, o número de apoios, o estilo, a época, a tecnologia, isso tudo eu omito na hora que eu estou formando o conceito. Claro que quando eu vou comprar para minha casa, eu vou pegar daqui a pouco uma mesa ali da Barbie para jantar. Daí sim, eu vou ter que ser específico na hora que eu vou escolher a mesa para o meu apartamento. Mas na hora de formar o conceito, eu não estou pensando nesses detalhes, né? Só estou pensando no que é essencial. Então, o conceito mesa, ele não é limitado a alguma coisa de 4 pernas, 75 centímetros de altura, feita de madeira. Não estou delimitando. É qualquer objeto que cumpra aquela função estrutural em qualquer medida ou variação possível. Né? Então, é assim que tu forma o conceito madeira. Então vamos. O Daniel trouxe aqui balcão. É que nem cadeira. Cadeira também. Outro dia eu estava pensando. Eu sempre tive um problema quando ia no churrasco de família, porque eu não gosto de sentar em banquinho. E as pessoas dizem assim: não, mas pega a cadeira, mas não é cadeira aquilo ali. Fico desconfortável, não tem parede para me escorar, isso não é cadeira. Então eu desde cedo comecei a entender que conceitos, né? Então, isso aí não é cadeira. Isso não é cadeira. Não sabia epistemologia objetivista, mas isso aí não era cadeira. Não é cadeira. Eu quero sentar numa cadeira que tem encosto. Banco não tem encosto e a parede não conta. Não conta para formação. Não é cadeira. Sempre tive esse problema. Mas voltando às mesas, né? Pode falar, Eric. Não, e é engraçado que às vezes tem alguns produtos novos que a gente não sabe o nome, mas tem o objetivo parecido com mesa. E a gente simplesmente chama de mesa, porque a gente já tem introduzido na mente de que o objetivo dele é parecido com a mesa, então é mesa. Ou então, no seu É, caso, é um banquinho, ah, pega a cadeira, esqueci o nome. Cadeira, pega a cadeira. cadeira. Não, mas não é uma cadeira. Claro que depois com o tempo eu consigo explicar para as pessoas, mas igualmente elas me mandam buscar a cadeira, mesmo quando ela não está lá, né? Mas voltando para a coisa de mesa, né? Que todo mundo queria saber os exemplos da mesa, então vamos falar, Eric. Foi mal, só mais uma intervenção. A Vitória, ela comprou um negócio chamado bandeja de cama, que é como se fosse uma mesa pequena, cara. Eu descobri o nome disso agora, que eu perguntei pra ela. E eu ficava chamando isso de mesa, porque tinha o objetivo de apoiar as coisas. É Coisa. mais ou menos isso. É uma bandeja com pernas, né? Isso, pra botar Mas, comida. é. Ah. Depois tem um exemplo do copo e do. A gente vai ver também na semana que vem o exemplo do copo e da. Olha, fugiu a palavra. E da caneca. Nas diferenças, que isso também é muito famoso. A gente vai ver na aula que vem, quando a gente está em definições. Então, os exemplos didáticos para a gente focar, que vocês não estão me deixando terminar a explicação da mesa. Então, agora eu vou terminar a explicação da mesa. Então, existem as mesas japonesas baixas, que é shabudai, né? Usadas com pessoas sentadas no chão. Então, tu não precisa ficar sentado na cadeira para que ela seja uma mesa, né? E mesas escandinavas altas, né? Como dos vikings, né? Usadas com cadeiras. Umas têm cadeiras perto, outras não. Diferem em altura, mas ambas são mesas, né? Tanto a japonesa quanto a escandinava.
Mesas medievais e banquetes, longas e pesadas, e mesas dobráveis modernas de camping, né? Que as pessoas às vezes usam para levar, que são mais leves e portáteis, né? Então difere em material e função social, mas continuam sendo mesas, dentro do conceito de mesa, né? Uma mesa de laboratório em aço inoxidável, que eu não tenho aqui em casa, e uma mesa de centro de vidro, também não tenho aqui em casa, mas muitas pessoas têm. Diferem em resistência e uso, mas compartilham a mesma estrutura essencial. Também elas são mesas. Então, mesas digitais futuristas, holográficas ou com telas touch, também são mesas, né? Preservam a função essencial, servir como superfície de apoio. Também não tenho aqui em casa, mas vocês podem consultar em alguns filmes, né? Tem função social também, tem função social. Pede para os japoneses, né? Mas não é essencial, é social. Então, tá? Então a... novamente, esse exemplo da mesa mostra a regra central da formação de conceitos, né? Que as medidas devem existir em alguma quantidade, mas podem existir em qualquer quantidade. Então, o que é a mesa japonesa, ela é o que é, a mesa escandinava, ela é o que é. Existem em alguma quantidade. Mas para nós, no conceito mesa, elas podem existir em qualquer quantidade. Então, todos os tipos de mesa, né? Então, o que que esse mecanismo explica, né? A universalidade do conceito, que a gente já viu, é a flexibilidade cognitiva. Então, eu posso conhecer novas mesas amanhã, né, outros tipos de mesa, e elas vão continuar sendo mesas. E objetividade. Então, não é uma invenção arbitrária, mas integrações baseadas em atributos reais e mensuráveis. Eu não estou imaginando. É tudo com base em coisas reais, em atributos reais e mensuráveis, quando eu formo o conceito. Depois a gente vai chegar em outros tipos de conceitos também, que é muito interessante, tá? Então, o exemplo da mesa é perfeito para mostrar que a gente seleciona o essencial e omite o acidental. Então, se não tivesse essa medição, a gente viveria num mundo de concretos isolados. Então, pela mesma lógica, a gente pode formar outros conceitos, como linguagem, ciência e toda a vida racial, não, né? Racional, porque isso é culpa de vocês, é função social. É... Só que assim, a gente fala de atributos comuns, né? A Rand, depois a gente vai entrar no conceito de comensurabilidade, ou seja, coisas que podem ser comparadas, né? E eu não tenho boné dessa instituição, não vou colocar. Mas aí você já pergunta o que que é dois objetos semelhantes, né? Parece uma coisa muito vaga, né? O que que é ser semelhante, segundo a Rand, né? Na linguagem comum, muitas vezes o que que a gente diz? Que duas coisas são parecidas, né? Porque elas nos parecem iguais em algum aspecto, né? Mas para a Rand, essa definição é subjetiva e insuficiente. Então, na hora que nós estamos falando de processo de formação de conhecimento, de formação de conceitos, nós estamos falando, aquelas duas coisas aí são meio parecidas. Esse não é o processo, né? Como é que é o processo, então, né? Então, na aula passada, a gente viu que quando a gente forma a noção de unidade, quando a gente chega na unidade, já havia uma comparação implícita, né? Então, eu percebia algo com meus conceitos, os meus olhos, que existia algo um entre vários. Então a gente começava com a ideia anterior de entidade, que existia várias entidades no mundo, muitas coisas no mundo, muitos humanos, depois a gente vai saber, muitas mesas, muitas coisas. Depois a gente chega no conceito de identidade, ou seja, tem a mesa japonesa, a mesa escandinava e tudo mais. E depois eu chego no conceito de unidade, que é mesa. Essa coisa, a gente chega no conceito de unidade, que é uma entre vários. E aí, então, perceber algo comum entre vários exige reconhecer semelhanças. Então, semelhança não é impressão, é me parece. Não, mas é uma relação objetiva. Então, quando dois objetos ou mais são semelhantes, compartilham uma mesma característica essencial, como a gente viu da mesa, mas diferem apenas em algum grau ao longo de uma mesma dimensão de medida. Né? Foi a questão da velocidade, do som, tudo mais. Então, diferença de grau é degrau, não de espécie. Então, degrau
dois sons em volumes diferentes continuam sendo sons. Então, o que tu ouve do teu vizinho tocando funk é som. Assim como a música, outra música que você escuta na sua casa. Qual que é a melhor? Não cabe a nossa discussão nesse momento. Não está dentro da discussão da epistemologia aqui, né? Isso. Como Eric, vejam o comentário do Eric. Então, diferença de espécie já é uma outra coisa. Por que que é diferente de diferença de grau? Porque um som e uma árvore, eles não são semelhantes. Eles não são comensuráveis. Eu não consigo comparar, porque eles não têm nenhum atributo comensurável que compartilhe uma mesma medida. Eu não tenho como comparar. A mesma coisa assim. Ai, vou comparar um ser humano com uma fração. Qual que é o atributo? Qual é o atributo comensurável? Qual é a semelhança entre essas duas coisas? Nenhuma. Ninguém faz isso, porque não é possível fazer, né? Então, a similaridade que a Rand fala, ela é objetiva. Depende do que? De haver um atributo comum que permita a comparação. E não de uma sensação de que as coisas se parecem. Não é uma miragem, né? Eu não consigo comparar um ser humano com um boneco de plantação para espantar os corvos. Não tenho como comparar essas duas coisas, né? Exemplos didáticos para a gente deixar isso muito. Ah, isso é do Jesus a charutos da aula passada. Então, exemplos didáticos na biologia. Um golfinho e um morcego, eles são radicalmente diferentes em aparência, mas ambos são mamíferos. Respiram por pulmões, têm sangue quente, amamentam filhotes, né? Tecnologia. É, um smartphone de 5 polegadas e outro de 7 polegadas diferem em tamanho, mas são semelhantes porque ambos compartilham a estrutura essencial de dispositivo móvel multifuncional, né? Uma natureza. Na natureza, por exemplo, o vulcão ativo e o vulcão extinto. Eles variam a atividade, mas ambos compartilham o mesmo atributo essencial, que é a formação geológica resultante de magma. Então eu tenho como comparar, né? Física. Um ímã pequeno de geladeira e um ímã industrial de alta potência, eles diferem em intensidade, em grau, mas ambos são semelhantes por compartilharem o quê? O atributo de campo magnético. Ambos têm campo magnético. Então eu consigo medir eles. Eu consigo comparar eles, né? O Daniel coloca Jesus e Genésio. Depois vai ter que explicar melhor essa relação. Então, esse conceito de similaridade, ele evita o quê? A arbitrariedade na abstração. Então, se a semelhança, né, se a similaridade, ela fosse apenas uma impressão que a gente tem, uma coisa que se parece, os conceitos seriam convenções e poderiam mudar ao sabor da percepção individual. Então, para mim, me parece, mas para o Samuel pode não parecer. E daí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Muitos acidentes acontecem por isso, né? Como eu dei no outro exemplo. Teve um meme no Instagram que tinha um homem sentado e ele tinha um filhotinho de lince. E aí tinha o cachorro com o balãozinho e dizia assim: Isso não é um gato, isso não é um gato. Tu imagina se nossa formação de conceito se desse assim. Se parece com um gato, mas não é. Então, a similaridade ela tem que ser muito clara, porque inclusive ela pode gerar acidentes, né? Acidentes graves. Claro que o foco aqui da Rand é que a similaridade ela é baseada em atributos mensuráveis. Então eu consigo comparar o gato com o lince. Eu consigo, né? E o que ela fornece, né? Um critério objetivo para a integração conceitual. Então, se eu consigo encaixar, eu consigo comparar esses dois animais, eu chego ao conceito de felino, né? Então, tem o gato e o lince. Eles fazem parte desse mesmo grupo de lince, mas eles não são a mesma coisa. Tem um atributo entre eles que permite que eu compare eles, mas eles não são a mesma coisa. E a gente vai entender isso depois, o que que significa, que não é a mesma coisa. Aí não pode confundir conceito com definição. Então, isso nós vamos ver depois na próxima aula.
Então, a similaridade é um fenômeno matemático epistemológico. Trata-se do quê? De reconhecer uma mesma característica em diferentes graus. Deixa eu ver o exemplo do Eric. Eu vi um vídeo de um casal que encontrou um filhote de tigre e cuidou como se fosse um gato, mas quando ele continuou a crescer demais, eles tomaram um susto e chamaram os órgãos do meio ambiente para ajudá-los, né? Exatamente. Na primeira aula, a gente já viu os perigos disso, e a gente chega nessa segunda aula e a gente começa a entender mais a fundo, na prática, né, como esse processo de medição, que é a segunda fase, ele é fundamental para a gente ter conceitos, conceitos corretos, né? Eu acho que essa parte ficou mais clara. Vocês verem que essa aula daqui a pouco ela vai terminar até um pouco antes, mas era importante a gente ter essas coisas bem fundamentadas. Então, assim, por que que esse conceito de similaridade ele é essencial para a abstração, né? Então, a gente viu na aula 6 que a formação de conceitos ela exige dois movimentos, diferenciar e integrar, como a gente já viu. Mas como entregar coisas diferentes sem cair no arbitrário? Então, essa é a noção que a gente viu agora de similaridade. Então, se a gente não tivesse esse conceito de similaridade, esse processo de similaridade, cada objeto ele permaneceria isolado. Então, a gente teria que continuar identificando concretos sem fim, né? Esse processo nunca terminaria. Não haveria como agrupar casos diferentes em uma mesma categoria, então a gente teria que ficar gravando tipos de mesas, né? Um exemplo, infinitamente, né? E o ser humano ele ficaria preso ao nível perceptual, justamente por isso, porque eu não teria como integrar um conceito mesa. Eu ia ficar preocupado em ficar gravando vários tipos de mesa que existem, várias coisas que existem, várias canecas, vários tipos de garrafinha de água, vários tipos de pessoas, vários tipos de cabelos de pessoas e tantas outras coisas. Seria um processo totalmente. Seria uma loucura, né? Então eu teria que ficar no nível perceptual, eu não conseguiria fazer o salto para o nível conceitual, para o nível humano, né? Então, com a similaridade, junto com o processo de medição, o que a gente pode fazer? Reconhecer atributos comuns, omitir os valores específicos e integrar numa nova categoria aberta, como a gente viu. Seja velocidade, seja mesa, seja tantas outras coisas, né? Então, a gente viu o exemplo dos celulares, né, que quando eles variam em cor, memória e tamanho, mas eles compartilham a função essencial de ser um dispositivo de comunicação e processamento. Na ciência, gases diferentes têm, né, eles variam em peso molecular, mas eles compartilham o atributo de ser substâncias no estado gasoso. Então, independentemente do gás, eles são substâncias no estado gasoso. Eu consigo comparar eles, consigo comparar o peso deles, as funções deles. Cultura, né? Línguas, né? Como português, inglês e japonês variam em sons e regras, mas todos são sistemas simbólicos de comunicação, como Samuel sabe bem. Então, educação, o aluno resolvendo uma equação simples e outro fazendo uma tese de doutorado, diferem em quê? Em complexidade, em grau, mas ambos estão engajados no processo de pensar racionalmente, da mesma forma. Então, agora a gente vai para um novo conceito, né? Que é o conceito de CCD, que no português é o considerado denominador comum conceitual. Então, a gente só pode falar desse conceito se a gente reconhece o que? A existência de uma característica compartilhada que varia em graus, como a gente viu, que é uma coisa comensurável, que é possível comparar. Então, a similaridade é o que é uma condição de possibilidade da abstração. Sem ela, não seria possível abstrair. Então, é ela que legitima o que? A integração de unidades sobre um conceito. Então, vamos entender o que isso significa, né? Na aula 6, a gente viu que formar conceitos exige diferenciar e integrar. Mas o que que garante que essa integração é legítima? Vocês veem que cada vez que eu estou trabalhando um novo subtópico, eu sempre estou perguntando como é que eu sei que é legítimo isso, né? Porque senão vocês vão dizer, esse processo tirou da tua cabeça.
Tá repetindo aqui, isso aí não é verdade, né? Então, o que que impede que a mente agrupe coisas de forma arbitrária? E é aqui que entra o CCD, né? É o atributo compartilhado por duas ou mais entidades que faz o quê? Que permite compará-las como variações dentro de uma mesma dimensão de medida. Então, a medição, ela permite que a gente faça esse esforço implícito matemático, que é muito semelhante à matemática. Depois a gente vai para a similaridade. A existência da similaridade entre coisas permite que a gente chegue a esse CCD, que também é um outro ponto desse caminho da formação conceitual. Então, é o que legitima a comparação. Então, a gente sabe que existem similaridades, que bom, e aí a gente chega nesse nível que é o nível do CCD, que ele mostra o quê? É um processo que te ajuda a entender o que deve ser retido e o que pode ser omitido. Então, é uma outra forma de falar da similaridade. Então, o que que ele permite fazer, né? Quando ele trata da unidade específica? Unir entidades diversas sob o mesmo conceito, como a gente viu mesa. Critério de delimitação indica onde uma classe termina e outra começa, a gente vai ver exemplos disso, e garante objetividade. Então, sem CCD não há conceito válido, apenas coleções arbitrárias, né? Então, o CCD, o que que ele faz? É a ponte entre a similaridade, que é a diferença de grau que a gente viu, e a formação efetiva do conceito. Então, ele é o critério que transforma as percepções de semelhança em categorias cognitivas objetivas. Então, as percepções de semelhança que aparecem nas similaridades, que a gente viu agora há pouco, elas se tornam categorias cognitivas objetivas através desse CCD. Tá, mas como é que se dá isso? Mas como é que se dá isso? Tá confuso, né? Eu vou falar similaridade, agora falou CCD. O que que significa isso? Como é que isso se liga, né? Então, no caso da astronomia, né? Planetas e luas podem ser comparados porque compartilham massa e movimento orbital como CCD. São os atributos comuns entre as duas coisas. Já a poeira cósmica ou raios de luz não entram nessa categoria. Então vocês lembram como existe aquele pensamento, Samuel trouxe um nessa semana e me motivou a me lembrar de outro também, que fala assim, nossa, o que que somos nós? É, nós somos só um grãozinho de poeira cósmica no universo. Aí as pessoas dizem, nossa, nós só somos um grãozinho. Esse tipo de coisa não faz sentido essa comparação. Não tem um CCD, não tem similaridade nenhuma entre uma poeira, um grão ou qualquer coisa que vocês queiram, e o ser humano. Não existe isso. Nem relação de distância com a poeira, nem relação nenhuma. Então, quando nós optamos por usar esses tipos de pensamentos, né, de formulações, a gente está criando abstrações flutuantes, reflexões que, na verdade, não têm validade nenhuma para nós, né? Fala, Daniel. Essas comparações, né? Eu acho que elas, além disso que o professor disse, né, de serem abstrações flutuantes, né, sem um lastro objetivo com a realidade, elas servem muito na prática, eu acho que para fazer as pessoas aceitarem um estado inferior de existência, né? Como se elas não valessem nada, como se nós fôssemos irrelevantes. E isso não Exato, tem elas têm. ligação nenhuma com a realidade, né? Não, mas vocês percebem, até o Eric comentou aqui um pouco de teoria bíblica, daquela frase do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas normalmente a gente discute essas coisas, essas inconsistências no nível da ética, né? Diz, não, isso aqui não existe, isso aqui não é um valor e tal. Mas já começa, o problema já começa na epistemologia, já começa na metafísica. Nós normalmente a gente discute isso em nível ético, de teoria ética. A teoria religiosa, a teoria objetivista, a teoria cínica, como nós estamos vendo lá no início da aula. Mas o problema é que começa muito antes, né? E aí você vê que a gente volta nas fases, né? Nos ramos
filosóficas, a gente volta, esses erros eles vão voltando no tema, eles vão voltando entre ramos, né? Eles vão aparecendo e vão contaminando todos os ramos da filosofia. Outro exemplo, então, música. Então, notas diferentes compartilham o mesmo atributo de frequência sonora, e elas variam em hertz, né? Então, esse é o CCD que integra todas elas, né? Todas as notas como sons musicais. Saúde, então os batimentos cardíacos que a gente viu. Quando eu falo que está batendo 50 BPM ou 180 BPM, é em valor, eu estou falando de valores diferentes. Mas eles compartilham, né, o mesmo atributo de frequência cardíaca. Então o CCD permite comparar estados do coração e talvez fazer um diagnóstico no futuro, né? Se tem algum problema de coração, num exercício. No exercício de esteira que eles dão, né? Onde te leva a exaustão, lá vai mostrar que a determinado BPM pode ser que o teu corpo vá reagir, que tu passe mal e tu tenha que ser atendido. Esse é o objetivo do exame de esteira. Te levar à exaustão, te levar ao teu limite e ver como o teu corpo reage a essa variação de BPMs. Então, mais um benefício, né? Então, um exemplo negativo que não é possível, né? Agrupar carros e coisas verdes. Não tem um CCD comum, né? Pois a função mecânica e cor não são comparáveis em uma dimensão comum. Não tem como comparar as duas coisas, né? Então não tem um CCD. Então o CCD ele dá objetividade à formação à formação dos conceitos, né? Então que pergunta que ele responde, né? Em que atributo estamos comparando esses objetos? Porque a similaridade diz que existem coisas, eu percebo isso na realidade, não é uma aparência. Eu vejo que tem forma de eu comparar duas coisas, que elas são similares. E o atributo que é, a escolha de atributo que eu utilizo, ele é o CCD. Então, se não tem dimensão comum, não tem CCD e não tem conceito válido. Então, por isso que o CCD é indispensável para quê? Para integrar quanto para diferenciar conceitos. É importante notar, pessoal, que às vezes pode surgir um pouco de confusão nessas conceitualizações, porque o nosso processo de formação de conceitos, ele se dá muito mais rápido do que nossa, ah, a nossa estratégia didática, né? Então, eu vou trazer também depois, quando a gente acabar o capítulo 3, eu vou trazer um material que condensa tudo isso de uma forma mais visual, todas essas reflexões que a gente está vendo aqui. Então, vai ficar desenhado, assim, como é a formação de um conceito desde lá do início do capítulo 3. Então, fiquem tranquilos, né? Então, só para reforçar um tema que a gente fala, o próprio Peikoff no capítulo 3 ele fala meio por cima de comensurabilidade. A Rand fala mais no ITOI sobre esse termo, né? E a gente precisa entender, vocês já viram isso de certa forma. Então, a gente acabou de ver que todo conceito precisa de um CCD, né? Que é o atributo comum que permite integrar casos diversos, né? Mas o CCD, como a gente viu, ele só pode existir se as unidades forem comensuráveis, que seja possível compará-las, né? Que eles tenham uma mesma dimensão mensurável e que a variação seja em grau, como a gente viu. Então, uma mesa e um cheiro doce não são comensuráveis. Da mesma forma que um carro e coisas verdes também não têm uma dimensão comum. Então, eles não são comensuráveis. Então, fiquem com esse termo na cabeça. Se não tem comensurabilidade, não tem similaridade objetiva. Então, sem similaridade, não há conceito. Aí vocês conseguem ver a ligação entre essas duas coisas. Fala, Daniel. Da mesma maneira, como estávamos dizendo, um ser humano e uma poeira cósmica, não tem comensurabilidade, não tem Não. ligação. Ok. Exatamente. Outro exemplo na física, uma pedra e uma pena são comensuráveis em termos de massa. Então, gramas versus quilos. Já uma pedra e uma sensação de tristeza, elas não são comensuráveis. Não tem como pesar, né? Quanto tá triste? Eu tô uns 2 quilos triste. De tristeza. Não tem como fazer, né? Na biologia, cães grandes e cães pequenos, eles são comensuráveis em termos de tamanho corporal. Já um cão e um triângulo, eles não são comensuráveis. Um homem e uma fração, eles não são comensuráveis.
Então eu não posso falar de similaridade, eu não posso falar de comensurabilidade, não existe CCD e logo não existe conceito. Não existe um conceito que eu consiga abstrair dessas duas relações. Um smartphone e uma melodia não são comensuráveis. Mais um exemplo, né? Então, assim, a gente viu até agora similaridade como diferença de grau, a importância dela para a abstração, o CCD como critério objetivo e a comensurabilidade, a capacidade de chegar a um atributo comum como condição do CCD. O que que o CCD faz? Ele identifica o que é esse atributo comum, mas precisa primeiro que as coisas sejam comensuráveis, né? Então, tudo isso reforça, como a gente viu, que os conceitos não são convenções, mas integrações baseadas em atributos reais comparáveis em grau, não espécie, dentro de uma dimensão comum. Então, esse é o resumo da obra, né? Mas agora vocês podem dizer, essa parte ali de carro e coisas verdes não ficou muito clara para mim. Por que que não dá para? Por que que não dá para? Por que que não são comensuráveis? Por que que não são? Aí tu pode dizer, não, mas é óbvio que não é, né? Mas qual que é a explicação disso? Vamos deixar claro isso para não dar confusão. Então, não é possível formar um conceito que reúna mesas e objetos vermelhos, porque, como eu disse, não existe um atributo comum mensurável entre eles. Não tem. O conceito mesa é definido por uma função estrutural, ou seja, superfície elevada para apoiar objetos. Então, função estrutural. O atributo vermelho é uma variação de cor, uma dimensão, uma dimensão cromática de um espectro luminoso. Uma outra coisa, totalmente diferente. Então, esses dois aspectos, eles não pertencem a uma mesma dimensão de medida. Eu não estou dizendo que não existe nenhum tipo de medida em uma coisa e na outra, que só uma tem e a outra não tem. O que eles não têm é a mesma dimensão de medida. E se isso não existe, não tem CCD. E se não tem CCD, não é possível fazer comparação objetiva. E se não tem como fazer comparação objetiva, não tem contexto, não tem conceito. Então, esse agrupamento que a gente pode fazer na nossa cabeça, carros e coisas verdes, é uma coleção arbitrária, não tem nenhum valor cognitivo. É uma fantasia, uma bobagem que a gente resolve guardar, mas ela nunca vai formar um conceito, né? Outros exemplos, carros e objetos redondos. Carro é definido pela função, que é a mobilidade. Redondo é uma forma geométrica, não tem atributo comum. Montanhas e cheiros doces. Montanha é uma formação geológica, um cheiro é uma qualidade olfativa. Não tem dimensão comensurável que conecta as duas coisas. Peixes e triângulos. Peixe é biológico, triângulo é geométrico. Não há base comum para integração. Como é que eu vou integrar essas duas coisas? Né? Então é importante a gente deixar isso claro, né? Agora a gente entra num outro tema para fechar a aula, que é uma subseção bem pequena ali do OPAR, mas que é muito interessante, né? Porque a gente, até agora, democracia e liberdade, também é outro problema. A, o que que acontece quando a gente fala, a gente até agora falou de conceitos que denotam a concretos, né, do mundo, a mesa, velocidade, né, eu digo carro, cor, esse tipo de coisa, né? Mas como a gente forma conceitos da consciência? O que que é isso, né? Vamos entender um pouco melhor, né?
Quando a gente forma um conceito de consciência, ele serve para quê? Para a mesma coisa do que os outros conceitos que a gente forma. Nós também precisamos fazer um esforço de discriminação e integração. Então, esses conceitos de consciência, eles se formam pelo mesmo método de outro conceito que a gente viu até agora. A mesma coisa. Mas vamos entender como isso é possível, né? A gente precisa entender algumas coisas, algumas características de todos os processos conscientes têm em comum. Vamos lá. Então, todo processo de consciência é um ato de discriminação e integração. Então, a consciência nunca é passiva, né? Ela não apenas registra dados, mas ela seleciona, diferencia, compara e une como um todo. Que é isso que ela faz para formar conceitos relacionados à mesa, por exemplo, a carro. Então, isso vale tanto no nível sensorial, quando a gente está falando da mesa, quanto no nível introspectivo. Então, perceber um som exige o quê? Discriminar frequências e integrá-las em uma melodia, que é o que a gente fez até agora. Pensar exige discriminar premissas e integrá-las em uma conclusão. Vocês percebem que eu estou fazendo o mesmo exercício que eu fiz para definir uma mesa. Então, essa atividade seletiva e organizadora que a gente faz para formar o conceito de mesa, a gente também faz para formar os conceitos de consciência, né? Então, todo processo de consciência possui conteúdo e intensidade variáveis. Da mesma forma que a mesa tem, o carro tem, a velocidade tem, né? Então, cada ato da mente tem um conteúdo específico que está sendo percebido, pensado, lembrado. Por exemplo, memória, cognição, pensamento, ah, emoção, né? A intensidade de uma emoção. Então, quando eu estou falando de pensar, eu tenho um grau de foco, um grau de clareza, um grau de força, de consumo de energia mental, né? Se me cansa mais, se me cansa menos. Então, esses fatores eles variam, mas a essência do processo é a mesma. Então, pensar em álgebra ou em música é pensar, concordo? É um pensamento. Muda o conteúdo, né? Mas a essência do processo é a mesma. Lembrar um detalhe vívido ou uma memória vaga é lembrar. Então, não importa o que eu estou lembrando, o processo é lembrar. O processo é pensar. Tá? É o mesmo. Então, a intensidade disso, o conteúdo varia, mas o processo é o mesmo. Então, por isso que eu estou falando de o processo de consciência ele tem um conteúdo específico e uma intensidade. O conteúdo é comum, eu digo, o conteúdo varia, a intensidade varia, mas o processo é o mesmo. Lembrar, pensar. Então, por isso que eu digo que os processos mentais também são objetivos, da mesma forma que os outros. Por exemplo, vamos lá, discriminação e integração. Ler um texto. A mente discrimina palavras e sons, integra em frases e ideias. Resolver um enigma. A mente separa pistas e as integra numa solução. Observar um quadro. Discrimina cores e formas, integra na percepção da cena representada. Então, vocês percebem que existe tudo que eu faço para formar um conceito normal, ele também, eu faço o mesmo processo para fazer uma mesa e para chegar no conceito de pensar. Eu também faço o mesmo processo de discriminação e integração, mesma coisa. Por exemplo, pensamento. Resolver uma soma simples ou uma tese complexa e tenho conteúdos diferentes, mas a mesma atividade mental. Mesmo. Memória. Lembrar o que eu comi ontem ou um episódio da infância de um desenho que o Samuel não conhece Pokémon, tá? Então tem intensidades diferentes, mesma atividade de recordar. Estou falando do mesmo processo mental. Recordar a mesma coisa. Atenção, um outro processo. Olhar distraidamente para a TV ou concentrar-se intensamente em um exame. Graus diferentes, mesma atividade de foco. Mesma atividade. Então eu posso ter justamente esses fatores que variam, conteúdo e intensidade, mas o processo é o mesmo. Mas pode ter essas variações, né? Então, os processos de consciência têm duas características fundamentais.
são sempre atos de discriminação e integração, como a gente viu, e tem sempre conteúdo e intensidade variáveis. Então, essas duas dimensões permitem, então, o quê? Aplicar o mesmo método da formação de conceitos dentro da nossa mente. Então, por isso que a gente pode falar de pensamento, emoção, memória, atenção, objetivamente. Então, vocês percebem que daqui para fora, quando eu vejo a mesa, é o mesmo processo de formação de conceito daqui para dentro, né? Aqui não dá para ver dentro, mas vocês entenderam. Mas aí vocês vão dizer, tá, mas eu quero saber mais, Matheus. Não ficou muito claro para mim essa primeira parte que você me trouxe ali, né? Então, como é que os conceitos de consciência envolvem omissão de medidas de conteúdo e intensidade? Porque eu acabei de dizer que essas duas coisas variam. Como o tamanho da mesa, a cor da mesa, varia, né? O conteúdo da mesa, se é de madeira, não é. Então, também isso acontece dentro da mente quando a gente está falando desses conceitos, né? Então, vamos aplicar a fórmula da Rand. Reter a característica e omitir as medidas, né? Então, vamos lá. Como no mundo físico a gente emite altura, cor, peso para formar conceitos, por exemplo, no mundo introspectivo a gente omite o quê? O conteúdo específico do processo. O que está sendo pensado, lembrado, imaginado ou sentido. Então a gente omite isso também. O conteúdo pode variar enormemente. Então, pode ser matemática, música, política do Bolsonaro, lembrança de uma cor ou de um cheiro, mas todos esses compartilham a mesma essência, que é um processo consciente voltado a lidar com dados. No caso de pensar, né? Quando eu estou pensando sobre matemática, pensando sobre música, varia o conteúdo, mas o processo consciente é o mesmo. A intensidade com que esse processo ocorre, então a intensidade também varia. Então, o grau de clareza, foco, força do ato mental. Então a gente pode pensar de forma superficial ou profunda, lembrar de modo vívido ou vago, prestar atenção concentrada ou difusa. Ainda assim, são todas variações do mesmo processo. Nós estamos falando da mesma coisa. Então, pode mudar o conteúdo? Pode. Pode mudar a intensidade? Pode. Mas a essência do processo é a mesma. Então, muda o conteúdo, muda a intensidade, o processo é o mesmo. Tá? Então, quando eu emito conteúdo e intensidade, no caso desses conceitos mentais, a mente consegue integrar instâncias múltiplas, então vários exemplos, sob conceitos gerais de consciência, como pensamento, memória e atenção, que a gente já falou. Então, por isso que os conceitos mentais, os conceitos da consciência, também são objetivos, da mesma forma que o conceito de mesa. Então, essa que é uma ponte interessante que... Então, não é porque eu estou introspectando aqui que isso é o que vem aqui na minha cabeça. Pensamento. Ah, pensamento é qualquer coisa que me passa pela cabeça. Não é assim, né? Não é assim que a gente forma o conceito de processos mentais. Então, para ficar bem firme, pensamento, o que que varia? Conteúdo, resolver uma equação, escrever uma poesia, intensidade, pensar rápido ou superficial, refletir muito ou não, né? Ou refletir alguns minutos sobre um tema. Memória, conteúdo muda, lembrar sabor, uma data histórica, que assistiu Pokémon, que o Samuel disse que não se lembra, ou trecho de uma música. Intensidade também varia. É uma recordação vívida, que eu lembro de todos os detalhes do que aconteceu, por exemplo, a voz de alguém que eu conheci, ou alguém que eu conheci, o rosto de alguém. Eu sou muito bom para lembrar rostos, né? Ou vaga. Pode ter apenas uma sensação de familiaridade. Tem pessoas que dizem assim, mas tu não conhece esse cara? Tu viu há 15 dias atrás? Tu não lembra pelo rosto? Não, parece, mas não é tão claro para mim. Então tu vê como as pessoas mudam também de intensidade, né? Essa capacidade de memória e tudo mais, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de lembrar um sabor do que uma data histórica. Então o conteúdo varia, mas o processo continua o mesmo, né? Então o conteúdo, acompanhar um jogo de futebol, tipo o Eric, ele foca mais no jogo do Flamengo do que quando ele está estudando filosofia. Mas tá tudo certo, eu não estou julgando. Só estou dando um exemplo, né? Observar uma obra de arte já o Samuel fica mais tempo, né? Então intensidade, atenção plena, total quando o Mengão está jogando. Ou difusa
quando ele está vendo umas palestras, e é difuso, quando ele está estudando concurso é mais ou menos. Mas quando ele está assistindo o Mengão, é atenção plena. Não sai do Arrascaeta ali fazendo o jogo. Então, como a gente viu no caso das mesas, das árvores e do som, o método é idêntico. Formação do conceito de mesa e do conceito de consciência é mesmo. Retém a característica comum, omite as medidas particulares, integra tudo numa unidade conceitual. Por isso que a teoria dos conceitos da Rand é uma teoria universal. Então, o mesmo princípio explica o conceito de mesa, também, né, explica o conceito de pensamento. Então, ao omitir essas variações, conteúdo e intensidade, nesse caso, a mente retém a essência do processo e consegue integrá-lo em conceitos objetivos e universais. Então, pessoal, esse foi o conteúdo geral da aula de hoje. Não ia dar para contemplar definições também, porque aí já traz mais conceitos. Então, eu preferi deixar para a aula seguinte. Eu entendi, calúnia. O Eric disse aqui nos comentários. Então, por isso que eu fiz uma aula um pouco curtinha hoje, para que a gente possa fechar com chave de ouro na quinta que vem, ao vivo. Eu tinha o plano primeiro a aula de definições gravada, mas é uma aula muito legal, é uma aula muito importante para nós, seres humanos, né? Falando de epistemologia. Então, espero que vocês tenham gostado. Procurei trazer da forma mais clara. Peço que vocês revisem especialmente a parte de CCD e similaridade, tá? Depois eu também espero trazer outros materiais para vocês. Eu pensei até. Bom, então eu vou fechar a aula, vou parar a gravação, que não vem ao caso agora.